E a intenção inicial foi sempre ficar no estado da Bahia, eu não queria sair. Por conta de toda uma relação de cultura que eu já tinha, das pessoas com quem eu convivia, a maneira como eu convivia com as pessoas principalmente, essa relação de contato e sempre muito próximo. Mas a segunda, a ideia era colocar em São Paulo, porque parte da minha família, por parte do meu pai, mora em São Paulo, em Francisco Morato, e acabou que eu escolhi a Unoeste. E quando eu escolhi a Unoeste, eu não me dei por conta da distância que era da capital. Eu de início queria fazer engenharia civil, passei no vestibular na minha cidade, só que meu pai não tinha condições de pagar, né, porque o valor é exorbitante. E aí eu falei, vou esperar a nota do Enem e vou jogar no ProUni e no SISU. De início tinha a intenção de jogar no SISU, né, porque tem federal na minha cidade para zootecnia, que era a minha segunda opção. Só que veio o SISU, joguei minha nota na universidade da minha cidade e tal, passei. Só que devido ao histórico de greves e muitas coisas que aconteceram em governos anteriores do estado, eu não quis fazer lá. Então eu esperei o ProUni sair, pesquisei meio mundo de faculdades, no último dia eu escolhi a Unoeste. Nota de corte, etc. Pesquisei a universidade, só sabia que era um estado de São Paulo, Presidente Prudente. Só que o estado de Prudente era perto da capital, né? Eu vim pra cá com a cara e com a coragem. Eu lembro que eu cheguei aqui e não conhecia ninguém. Eu lembro que eu peguei um táxi pra ir pro hotel, o cara me cobrou R$10 pra me deixar do outro lado da rua. Porque eu não conhecia nada. Fiz a matrícula e já estava registrado na Unoeste como aluno no curso de jornalismo. Não tinha onde morar, não tinha com quem trabalhar, não tinha nenhum parente, nada. Meu parente mais próximo, conhecido, estava a 600 quilômetros lá em São Paulo. E uma coisa estranha é que, naquele dia, eu conheci uma das pessoas com quem eu divido apartamento até hoje, que é o João Pedro. Eu estava sentado lá naquele departamento do Campus 1, ali naquela cena onde tem o pessoal que vai pro ProUni. Sentei com a minha documentação aqui, escutei o Adriano conversando com a tia dele. O sotaque parecia, né? Sotaque nordestino, meu pai é nordestino, minha mãe também. Aí a gente começou a conversar, eu descobri que o curso dele seria aqui, então a gente tratou tipo assim, de tentar ver pra gente morar junto. Que não, ia reduzir aluguel e tal. Tanto que a gente veio pra cá, pro Campus 2, pra poder conhecer aqui, ver lugares pra poder alugar e tal. Só que o local tinha um preço alto e para isso a gente precisava de pelo menos 4 pessoas para dividir o apartamento. Tínhamos, certo, eu e o João Pedro, e a gente tinha encontrado uma terceira pessoa. Eu já tinha assinado as 3 cartas de existência e mantendo contato com o João Pedro. Faltava 1 hora, era 1 da tarde e o João Pedro me liga. Adriano, deu certo. Ia achar a 4ª pessoa. Liguei para minha tia, faltando 1 hora para viajar para São Paulo. Eu falei, tia, deu certo. A gente encontrou a 4ª pessoa, vai dar para dividir o apartamento e eu vou poder ficar aqui em Prudente. E nisso, ela que acreditava tanto que ia dar certo, ela falou, quando eu saí de São Paulo vindo para cá para assinar a carta de desistência, ela falou, Adriano, se der certo, no domingo seguinte eu vou até Prudente e levo a sua mala de roupa. Primeiro semestre foi complicado, porque mudança de cidade, adaptação com outras pessoas, porque, por exemplo, onde eu fui morar era um paulista, um baiano, um paranaense e eu de tocantinense. A gente não se conhecia, só tinha trocado mensagem, etc. Eu meio que cheguei aqui pisando em ovos, tomando cuidado para não causar nenhum tipo de atrito, para não ter nenhum tipo de briga. Então, talvez a dificuldade tenha sido mais nesse sentido de entender como que eram as pessoas, para entender um pouco como era a cultura local, como as pessoas conviviam, como elas conversavam, que tipo de brincadeira que é válida, como que deve ser tratado determinado assunto. Foram 6 meses assim que, tipo assim, você conviver com pessoas, você tolerar certas coisas, é o famoso engolir sapo, você engole, porque você não conhece, você não pode cobrar, assim, é aprendendo, dia após dia. Eu digo que assim, foi bom, foi ruim, foi ótimo, um crescimento pessoal muito grande. E quando eu fui para casa a primeira vez, eu acho que eu estava com 8 quilos a menos, eu emagreci 8 quilos. Hoje a gente divide o apartamento em 3 pessoas. O João Pedro chegou a sair porque ele foi para ele ganhou uma bolsa, né? Uma bolsa no intercâmbio, foi fazer intercâmbio em Portugal, voltou recentemente. Eu passei 5 meses e meio lá, estudando na Universidade de Évora. Eu costumo falar que eu vivo intercâmbio dentro do Brasil, porque você pega Sudeste, São Paulo, comparar com o Norte, Estado do Tocantins, é totalmente diferente. O Brasil é muito grande, dimensão continental. Quando eu fui para lá, eu acho que a gente começa a entender aquela velha frase, todo mundo é cidadão do mundo. Assim, a parte mais legal do dia era quando eu chegava para jantar, que eu ia esquentar minha janta,
na cozinha que, tipo, lá tinha pessoas de no mínimo 5 países, na mesma cozinha, tentando interagir, conversar. Então, tipo assim, era muito legal, porque eu morei no alojamento da universidade. Então, tipo assim, pegava a gente em todo lugar e tava lá. E era muito bacana. Pude conhecer Portugal, pude conhecer a França, pude conhecer a Itália e na volta eu conheci do Marrocos. Então, tipo assim, eu nunca imaginei que ia conseguir isso. E vindo pra cá eu consegui. Foi chato no início e aconteceu muita coisa grave, inclusive em termos de preconceito, xenofobia, sim, aconteceu. É que às vezes as pessoas acham que por ter um tom de brincadeira é normal, não é preconceito. Mas uma coisa que marcou muito foi, tipo assim, o primeiro dia de aula, eu entrando no portão principal ali, não sabia onde ficava nada, nem secretaria, nem nada. Pedi informação para uma moça que tava vindo, né? Perguntei, moça, por favor, onde que fica a secretaria aqui? Eu preciso validar minha carteirinha e tal. Ela olhou pra mim, só perguntou uma coisa, você não é daqui não? Eu falei, não. Ela, você é de onde? Eu falei, do Tocantins. A resposta que ela me deu foi essa aqui. Não foi uma resposta, foi uma pergunta. E lá mora gente? Foi uma coisa que me magoou na época, eu fiquei mal com isso. O preconceito atrapalhou, muitas vezes em ambiente de trabalho, que algumas brincadeiras eram sempre desse sentido, baiano é preguiçoso, baiano é vagabundo, baiano isso, baiano aquilo, comedor de farinha, cabeça grande, esse tipo de coisa. Piadas que se tornaram comuns, mas que são preconceituosas. Então o preconceito atrapalhou em partes, mas eu soube tocar muito bem isso. Tanto que, tipo assim, até hoje ninguém me chama de João Pedro, são poucas pessoas. Tipo assim, eu conto nessa mão, as pessoas que me chamam de João Pedro ou de João aqui. O restante é só de Tocantins. No começo eu não gostava, mas tipo assim, depois eu quero saber, deixa, eu vou passar só 4 anos aqui, então isso não vai me atrapalhar, não vai me diminuir, eu sei a pessoa que eu sou. Hoje eu defino assim pra mim, que as duas piores coisas que um ser humano pode passar na vida, qualquer outra pessoa pode citar uma infinidade de outras, mas a solidão e a fome são duas coisas que ninguém merece passar. Felizmente eu nunca passei fome, mas eu passei solidão, porque eu consegui ir para a Bahia no meio do ano de 2016. Mas depois disso eu passei 1 ano e meio sem ir para casa. Já teve época de eu não ir, de eu ficar o ano inteiro aqui e eu ia apenas, tipo assim, no ano seguinte. Mas eu superei. Eu passei os primeiros 2 anos assim, pensando em desistir, mas depois disso eu sempre procurei muito racionalizar muitas coisas. Porque quando entra a emoção, você acaba pendendo para uma decisão assim que naquele momento pode não ser a melhor. A gente vai tendo noção do quanto que as pessoas vão valendo quando você está distante delas. E aí entra nesse contexto não só meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão e minhas irmãs, mas também muitos amigos, né? E hoje, por mais que um sinta a falta do outro, a alegria do reencontro mostra que, por mais que a saudade doesse, ela estava controlada. Saudade, eu acho que é a maior prova de amor de que você gosta de uma pessoa, mas assim, eu já tô há 3 anos e meio aqui. Eu acho que tipo assim, eu já acostumei, então tipo assim, virou uma coisa normal. Hoje eu falo com minha mãe todo dia, pela facilidade, né, das redes sociais, ligação e tal, então tipo assim, dá pra suportar um pouco, mas eu digo que acostumei. Tipo assim, eu convivo numa boa com isso, não me importa tanto não. Sempre meu pai me liga, pergunta se eu estou precisando de alguma coisa, falando até em termos financeiros, mas eu sempre rejeito. Uma vez ou outra já recebi sim, mas eu faço questão de não receber nenhum centavo deles, porque a partir do momento que eu tenho trabalho, tenho saúde, tenho força, tenho vitalidade, eu não quero tirar nenhum centavo do meu pai, que tem 5 filhos lá na Bahia hoje, para cuidar, se somando ao aluguel, conta de energia, conta de água, comecei a pagar dentista, comecei a pagar alguns cursos também que eu queria fazer, e por conta desses custos, eu conseguia manter tudo controlado, tudo no salário da pizzaria, e me mantinha. Só que faltava, eu tinha a necessidade de fazer um estágio. Consegui o estágio e comecei a trabalhar no laboratório de fotografia no primeiro semestre de 2018, e era um estágio remunerado. Só que aí, a pizzaria ainda queria contar com os meus serviços. Então, mesmo que eu não trabalhasse lá integralmente, de terça a domingo, eles quiseram que eu trabalhasse como freelancer. Então, eu passei a trabalhar lá no final de semana. O ano de 2018, por exemplo, foi um ano muito complicado, porque eu cheguei a passar 10 meses ininterruptamente. Dá para contar os dias assim que eu não tinha nenhuma atividade de trabalho. Eu trabalhava de segunda a domingo. E acabou que se estabeleceu. Eu tinha o estágio como uma das minhas atividades remuneradas, trabalhando como freelancer na pizzaria e também no final de semana como freelancer lá em Machado. Uma coisa que eu sempre deixei bem clara é que eu achava errado as pessoas que saem da minha cidade para fazer faculdade fora, se profissionalizar, adquirir conhecimento, ter uma nova visão de mundo, crescer profissionalmente, crescer em termos de vida,
em termos de melhores condições para sua família, uma coisa que eu sempre achei muito errado nessas pessoas é que elas falavam, a cidade não tem nada, não dá para crescer aqui. Eu fazia faculdade fora e nunca mais voltava. Então é muito fácil falar que não tem nada, mas você que se profissionalizou, que entrou no ensino superior, tem um novo conhecimento, uma nova visão de mundo, nunca quis fazer nada pela cidade. É um discurso muito incoerente sob o meu ponto de vista. Eu não quero conhecimento só para mim, eu quero usar o que eu aprendi para tentar melhorar a realidade lá. Porque queira ou não, se você pega isso só para você, você pensa no eu, você esquece o nós, você não vai crescer como pessoa, você não vai crescer profissionalmente, porque eu acho que tudo você precisa de pessoas, agregar valor a você, agregar valor ao que você faz. E lá precisa de muito isso. Lá tem muito individualismo. O eu, esse negócio de eu. Por causa disso, que a gente está na situação que a gente está, não só de cidade, mas de país mesmo. E eu quero muito mudar um pouco do que está acontecendo por lá, tanto na pecuária quanto na parte de sustentabilidade do agronegócio. Eu acho que você levar o que você viu de bom aqui para tentar melhorar a vida de uma pessoa, de duas, de três, é muito mais valoroso do que você ganhar 2, 3, 4 salários. Eu não me arrependo, eu acho que foi uma decisão bem acertada, que hoje eu vejo mais claramente que foi o certo que eu fiz, em vez de deixar meu estado vir para cá, apesar da distância.